tema é mais que polêmico. Afinal, a maconha deve ou não ser liberada? Uma iniciativa popular reuniu mais de 20 mil assinaturas eletrônicas na página do Senado na internet. Toda vez que isso acontece, o presidente da comissão ou convoca uma audiência pública ou, mais que isso, convoca a discussão de um possível projeto de lei que está sendo debatido. Conosco aqui no estúdio, Vladimir de Andrade Stempliuk, membro da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia. Seja bem-vindo, Vladimir. Obrigado, Paulo. Não é espantoso que a sociedade brasileira se proponha a discutir tão abertamente essa questão das drogas? Eu acho realmente muito positivo, né, essa iniciativa que esteja ocorrendo, esse tipo de debate dentro da sociedade brasileira. Por quê? Porque nós efetivamente temos, né, nos deparado com o consumo de substâncias psicoativas na sociedade brasileira de uma forma cada vez mais intensa, né? Quer dizer, o Brasil tem acompanhado muitos outros países do mundo no aumento do consumo de certas substâncias e, juntamente com isso, nós sabemos que o Brasil, em função também da melhora econômica, né? Quer dizer, parcela da população tem acesso hoje também a mais bens de consumo e a gente sabe que a droga, né, para muitas pessoas é considerada também um bem de consumo. Então, as pesquisas mostram uma associação muito forte entre aumento da renda e o aumento também do consumo de drogas, né? Quer dizer, as pessoas passam a usar com mais frequência aquelas substâncias. Então, acho que é um momento muito importante para a sociedade. Nós temos nos deparado com vários problemas associados ao consumo dessas substâncias, tanto problemas associados às consequências, né, decorrentes do uso dessas substâncias, que atinge principalmente aí as pessoas que utilizam e são dependentes delas, mas também a sociedade como um todo paga um preço muito alto. Eu acho... Paulo. Perdão. Vladimir, o que acontece é o seguinte, as pessoas geralmente argumentam com o seguinte raciocínio: a maconha das drogas ilícitas é considerada como se fosse a porta de entrada. É verdade isso no seu pensamento? Olha, tem estudos que tentaram exatamente responder essa pergunta, né? O estudo mais famoso é um estudo que foi realizado nos Estados Unidos que acompanhou durante 30 anos, né, um grupo de cidadãos americanos, né, desde que eles eram jovens até a vida adulta, né? E nesse percurso de vida eles foram acompanhando e vendo quem é que então começava a consumir substâncias psicoativas, né? Dentre elas a maconha e todas as substâncias consumidas. A partir daí, é possível fazer um tratamento estatístico e perceber, por exemplo, o que vem primeiro, né? Então, quais as substâncias que dentro dessa, vamos dizer assim, dessa experimentação ou desse uso das pessoas tendem a ser experimentadas ou usadas antes de outras, né? Então, esse estudo, na verdade, mostrou que as pessoas começam, na verdade, com as drogas líquidas. O álcool e o tabaco, principalmente. Então, a verdadeira porta de entrada... o tabaco não altera o estado de consciência das pessoas? Não altera, mas isso... Quer dizer, altera, mas não numa intensidade que nós nos preocupemos, né, com esse efeito estimulante da nicotina. No entanto, é a segunda droga mais consumida no mundo, o tabaco, né? Então, as pessoas tendem a, primeiro, experimentarem as substâncias que são legais. Então, você tem álcool e tabaco. E depois as substâncias ilegais ou o desvio de medicamentos legais, né, que é também muito importante. Então, esse estudo mostrou que os homens tendem primeiro a beber antes de usar qualquer outra substância. E as mulheres tendem a fumar primeiro, depois beber, depois usar outras substâncias. Ou seja, o álcool, na verdade, seria aquela droga que antecederia o todas consumo. As outras. Todas as outras, inclusive exatamente. a maconha. Inclusive a o maconha. álcool esteve proibido durante eu não sei quanto tempo nos Estados Unidos, na década de 20, década de 30. De né? 30, exatamente. E parece que, eu não sei se isso corresponde à verdade, mas que houve, na verdade, em razão da proibição, nunca se bebeu tanto, nunca foi tão atrativo o consumo de álcool. Exatamente. Isso é válido para a maconha, no seu modo de ver? Olha, na verdade, você, quando proíbe, né, você agrega também valores que, para certos grupos sociais, podem ser atrativos. Para outros, não. Então, você tem as duas coisas, né? Talvez a juventude, né, quer dizer, esse atrativo tão grande pelo jovem, pode sim estar associado ao fato de ser proibida a maconha, né? E ao liberar, você tem, talvez aí, perde-se esse atrativo de uma droga que representa talvez uma contracultura, uma revolta, uma rebeldia contra o sistema, contra os pais. Mas, na verdade, acho que também é importante
né? Falar que, vamos dizer assim, a maconha, apesar de ser a primeira droga ilícita das ilícitas, né, ainda voltando à questão da porta de entrada, esse estudo, na verdade, ele tinha o interesse em mostrar né, a sequência de coisas, mas eu acho que se confunde um pouco a porta de entrada, porque se tende a se dizer a seguinte: não, se a pessoa fuma maconha, necessariamente ela vai partir para outras drogas. E o estudo ele não diz isso, ele diz simplesmente que pessoas que usaram outras drogas mais pesadas antes tinham, né, fumado maconha. Mas muita gente fumou maconha e não partiu para outras drogas pesadas. É possível ter uma estatística disso? Sim, esse estudo ele é um estudo clássico. Eu não trouxe a referência aqui comigo, mas provavelmente é um estudo de 1984, se eu não me engano, Yamaguchi e Kendall, que são os autores. E você tem realmente esse estudo mostrando isso, que não existe uma necessidade, né? A pessoa que de fuma cada maconha, 100 pessoas que fumam, experimentam maconha, quantas progrediriam ou afundariam em outras drogas? Então, Paulo, eu não tenho exatamente o número, mas tem um estudo muito interessante que compara diversas drogas e compara exatamente isso. Quem experimentou essas drogas, quantos continuam a usar? Né? E, por incrível que pareça, a droga que mais faz com que as pessoas continuem a usar é a nicotina, né? Por mais que a gente... Que dá uma adição mais Exatamente. Firme. Então, em termos de adicção... Que não é proibida, né? E que não é proibida e que, assim, mais pessoas que experimentam se transformam em usuários de nicotina. Depois vem o álcool, depois você tem os opiáceos, depois você tem a cocaína. Então, a maconha, ela vem... Do ponto de vista da adição, pode ser considerada uma droga leve, é isso? Olha, ou você resistiria a classificar? Exatamente. Eu tinha um professor que brincava que é uma forma gravitacional de classificar as drogas leves e pesadas, né, pela lei da gravidade, que é pé. Na verdade é o seguinte, né, algumas pessoas, né, conseguem usar a maconha sem grandes prejuízos e inclusive até com alguns benefícios, né? Se não tivessem benefícios, as pessoas também não tenderiam a ficar repetindo isso. Mas agora, para algumas pessoas, realmente a maconha é uma droga muito prejudicial e ela não deveria usar. Ela pode dar início, sair da latência um processo de esquizofrenia, por exemplo. Por exemplo, se ela já tem uma tendência, né? Ela pode... Por exemplo, né, no início você mencionou a iniciativa, né, da liberação. Na verdade, a gente não entende muito assim no Conselho Federal de Psicologia. A gente não entende que a liberação e descriminalização. Exato. Que seria uma regulamentação, né? Então, eu acho que não existe uma proposta de liberalizar, né, sem controle. Existe, na verdade, uma proposta de regulamentar. Então, eu acho que o Brasil hoje e o mundo já caminhou em várias regulações, né, do uso do álcool, do tabaco. Então, por exemplo, né, a regulação da maconha deveria, né, aprender também com esses processos e trazer para o campo da regulamentação boas experiências da questão do álcool. Por exemplo, né, como a gente estava falando, a questão da graduação máxima, né, do THC, por exemplo, para o comércio daquela... O princípio ativo da maconha pela qual a pessoa usa para ficar com um estado psicótico. Exatamente. Agora, há também uma luta pela regulamentação da maconha com usos medicinais que seriam, sobretudo aqui no Brasil, no momento, pais de portadores, sobretudo crianças com epilepsia, que estão querendo fazer uso do canabidiol, que recentemente agora foi, salvo engano, liberado pela Anvisa. Exatamente. Então, esse é um tema muito importante, né? Porque dentro do Conselho Federal a gente entende que negar às pessoas acesso, né, a um tratamento que hoje já tem uma comprovação de eficácia, né? Outros países do mundo já utilizam essas drogas, né? E são drogas no sentido... Mas isso é bem diferente de liberar a maconha para que seja fumada. É muito diferente. No entanto, essa discussão acaba contaminando, inclusive, essa questão do uso medicinal, né? Então, a gente entende que, por um bom tempo, também se teve muito preconceito em relação à importação desses medicamentos, né? E a própria sociedade hoje, que começa a perceber, né, que nós estamos negando à nossa população, né, um benefício que outros países já têm, ou seja, né, a nossa política, de algum modo, restringe o acesso, né, ao nosso cidadão. Então, esse é o ponto importante. Por que nós temos que penalizar a nossa população em função, às vezes, de um preconceito, de uma dificuldade que as pessoas têm, né, em aceitar que uma substância, por ser ilegal,
né, ela também tem efeitos benéficos e pode ser medicinal. Estamos falando do canabidiol ou também do tetraidrocannabinol, que é o princípio ativo? Exatamente. Os estudos mostram que, né, dependendo do transtorno que você apresenta, da doença, você tem uma indicação ou do canabidiol ou do tetraidrocannabinol, né? Então, por exemplo, para as dores crônicas, né, e processos assim de dor intensa, o mais indicado é o THC e não o canabidiol. Já para aqueles casos da epilepsia, né, que foram aqui muito bem apresentados aqui na audiência pública do dia 25, aí é o canabidiol. Muitos dos que defendem, digamos, a regulamentação no sentido de descriminalizar o uso da maconha, inclusive a maconha fumada, alegam que se trata de uma questão de foro íntimo, consumir ou não. Por exemplo, não muito diferente do que acontece com o cigarro de tabaco, né? Exatamente. Agora, isso não seria talvez uma distorção no sentido de que eu como cidadão, posso me recusar, agora vou àquele exemplo clássico, de entrar no avião se souber que o piloto do avião fumou maconha, ou me submeter a uma cirurgia se esse cirurgião também fez uso do tetraidrocannabinol. Exatamente. Eu acho que hoje a gente corre muito mais esse risco do que se a gente tivesse, por exemplo, uma regulamentação. Né? Por quê? Porque quando você regulamenta, né, de algum modo você admite que aquele problema existe e você começa a implementar políticas de controle, né, como hoje você tem, né, para os pilotos, por exemplo, de automóvel, você tem as barreiras, você tem, né, o bafômetro. Você tem hoje kits que também podem averiguar a presença do THC, né, se a pessoa consumiu ou não. Mas são bem menos frequentes aqui na nossa polícia de trânsito, se é que já estão em uso. Não estão em uso, mas pela nossa lei poderiam já ser usados. E já tem estudos que mostram a utilização eficaz desse tipo de teste, né? Então, mas para isso é o que acontece. Eu acho que hoje a gente precisa perceber também que o consumo de maconha ele já existe na nossa sociedade e existe numa quantidade, numa abrangência importante, né? Nós estamos falando aí de milhões de brasileiros no mundo, né? Segundo o último relatório da ONU, calcula em torno de 200 milhões de usuários no último ano, ou seja, 200 milhões de pessoas no mundo admitiram ter usado maconha pelo menos uma vez no último ano. Então, nós temos aí uma população já muito grande de pessoas que já faz o uso dessa substância. E hoje, como nós vivemos numa proibição, mas que, por outro lado, né, é muito fácil você conseguir a substância, né? Então, o problema é esse também, né? Quer dizer, isso resulta em criminalização, aumento de prisões, inclusive de pessoas que não são criminosos graves, e ineficiência por parte do Estado e gasto público estratosférico. Porém, existe também um outro lado, né? Sim. E uma outra questão. Você está a par da experiência no Uruguai, que agora ainda está no início. Bem né? no início. Mas não existe o risco também de a iniciativa privada, entre aspas, digamos, os traficantes produzirem uma maconha mais poderosa e mais viciante do que a que o Estado vai produzir? Então, essa questão do Uruguai ela é bem interessante, né? Ele é o primeiro país do mundo realmente que, né, como país, como nação, né, propõe uma política de regulamentação do uso da maconha e do plantio caseiro e com as cooperativas. É interessante porque ele rompe, né, contraria as convenções internacionais, então é uma primeira experiência realmente onde um país se coloca contrário, né, o que havia sido acordado. Já a descriminalização, o uso medicinal, tudo isso está previsto, inclusive, nas convenções internacionais, né? Então, por isso que a gente lamenta que o Brasil também esteja andando tão vagarosamente nesse processo, porque, volto a dizer, né, quer dizer, precisamos ter, eu acho, os nossos governantes, ter um pouco mais de responsabilidade com a nossa população, no sentido de garantir o acesso ao que existe de bom. E eu acho também, né, não penalizar essas parcelas mais vulneráveis da população como nós temos feito. Eu acho que um grande motor hoje dessa discussão é exatamente os grandes índices de violência, né, e a grande população carcerária hoje que existe no Brasil, e principalmente nos países em desenvolvimento e pobres, onde você tem um fluxo de cocaína e de outras drogas muito grande. Então, a questão é, para a sociedade, nós queremos continuar pagando esse preço, e é um preço
que a gente paga, né, que talvez a gente não perceba, mas porque é a população mais vulnerável e negra, excluída, quer dizer, o Brasil realmente precisa continuar pagando como 8ª posição mundial de assassinatos, né, por armas de fogo, ou a 3ª maior população carcerária do mundo. Quer dizer, essa é a política que nós acreditamos. Então, continuando nessa política, qual seria o movimento? Quer dizer, na verdade, acelerar esse processo, intensificar a repressão, ou seja, prendermos mais pessoas, matarmos mais jovens, é isso que a sociedade quer, ou a sociedade gostaria de que houvesse uma política mais eficaz, né? Então, o Uruguai, eu acho que ele está com esse dilema e ele exatamente está propondo uma opção diferente. Ele dizendo assim, olha, existe uma droga que ela é muito comum, ela já está sendo consumida, né? Ela demonstra danos, mas ela também demonstra que ela pode ser consumida socialmente, tanto que muitos profissionais a utilizam e continuam exercendo as suas funções, pais de família, quer dizer, ela não tem necessariamente, né, como algumas pessoas gostam de falar, um potencial destrutivo absoluto, né, no sentido assim, usou, a pessoa fatalmente será um dependente, quer dizer, a questão é, temos hoje condições de conviver com mais uma substância lícita na nossa sociedade, como a maconha, como o projeto tem proposto. Nós, do Conselho Federal de Psicologia, achamos que a política, da forma como hoje tem sido levada, ela tem produzido consequências mais adversas do que, por exemplo, uma regulamentação da maconha, que a maconha produziria. Por quê? Porque aí nós poderíamos tratar isso realmente como uma questão de saúde pública, investir na prevenção e no esclarecimento da nossa população e incorporar várias dessas políticas, como eu falei. Claro, restrição de locais de uso dentro da sua residência. Com o tempo, a gente acredita que a tendência é reduzir o uso fumado da maconha, que é a pior forma de consumo da maconha, é o fumado. Hoje você tem, né, alimentos, outras possibilidades que você pode, né, ingerir a substância, inclusive medicinalmente, sem necessariamente, né, se submeter a certos riscos associados à fumaça, ao fumar. A contaminação por outros produtos. Outros produtos químicos. Então você passa a lidar de uma forma mais madura, né, com um problema que já existe. Quer dizer, essa iniciativa que o senador Cristóvão tem analisado através das audiências, ela não vai criar, né, a maconha no Brasil como se, né, ela não existisse, então a partir de agora seremos inundados por essa substância. Não, ele está propondo dizendo assim, olha, já existe essa substância, agora a gente, não é melhor a gente regular do que continuar penalizando uma parcela da população? Para manter um controle que, na verdade, não é eficaz, porque a maconha está aí, é fácil de ser adquirida e as pessoas fumam, né? Milhões de brasileiros fumam. Né? Agora, Vladimir, uma última pergunta aqui, para minha curiosidade, talvez até com um toque pessoal, me perdoem Então. a audácia aqui. Quando a gente é jovem, que não é mais o meu caso, Certo. a gente pensa como jovem, assim, que a gente vai ser eterno, pode se dedicar a várias experiências e tal, mas quando a gente já é pai, como pensam os pais, como você acha que pensam os pais desse país? Você acha que eles estão prontos para enfrentar talvez um plebiscito? O país está pronto para isso? Eu acho que temos que nos preparar. Eu acho que essa discussão, ela só está começando. Eu acho que realmente é uma decisão importante. Ela é inédita no mundo, né? Nós estamos aí presenciando o Uruguai, alguns estados americanos também tendo a iniciativa, né? Você com resultados até bastante contraditórios, como o caso do Colorado. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, você tem exemplos, assim, por exemplo, na Europa, de países que optaram por uma política muito mais liberal, né, e focada realmente na prevenção e na redução de danos. Portugal, por exemplo. Como Portugal, como Espanha, como Holanda, né, como Áustria. Você tem muitos países onde você tem a permissão, né, do consumo, do plantio caseiro daquela substância, e você não tem uma sociedade condenada ao vício, né, à ociosidade, à loucura, como as pessoas tendem a colocar. Então, é possível? Nós acreditamos que sim. Agora, precisamos discutir como essa regulamentação deve ser feita. E aí a sociedade tem que se colocar claramente. Acho que outro ponto importante, né, os pais são essenciais, a gente ouviu os familiares de pessoas, inclusive, que usam droga, dependentes, mas é importante também que a gente escute as pessoas que usam e têm interesse, né, na mudança da regulamentação dessa substância. São cidadãos. Exatamente, porque são cidadãos e
né, muitas vezes não tem voz nessa discussão, né? A política de drogas, muitas vezes, ela é feita exatamente pelas pessoas que são absolutamente contrárias, nunca experimentaram drogas e têm uma visão, às vezes, preconceituosa. Isso também não ajuda a avançar o tema, né? Porque, obviamente, a gente tem que ouvir quem é o interessado e quem é a vítima também das consequências adversas desse uso. Agora, aqui no Brasil, desde 2006, pelo menos, ninguém é mais preso, ninguém fica preso porque está fumando maconha. Não deveria, né, Paulo? Essa é o que a lei diz. Na verdade, infelizmente, existe uma extrapolação da autoridade policial querendo incriminar jovens, colocando, talvez, na posse de quantidades maiores, ou então tipificando naquela prisão como traficantes. Né? Exatamente. Infelizmente, ainda há uma distorção, uma aplicação errada da lei. Quer dizer, a lei ela já avançou realmente, né, despenalizando com prisão, né, o consumo de drogas. Aí são todas as drogas, não é a maconha. Mas, infelizmente, como você falou, né, Paulo, você tem, às vezes, o próprio policial que é contrário a isso, ou um juiz, ou um promotor, que não concorda com aquela legislação e acha que, então, a prisão ainda é a melhor forma de lidar com esse problema. No entanto, né, os próprios documentos internacionais, tem muitos estudos que mostram que a prisão não é a melhor forma, né? Ainda mais em países onde você já tem uma vulnerabilização muito grande, né? Seria uma dupla penalização. Você já pega estratos da população que são muito excluídos e vulneráveis, ou seja, tem mais risco de usarem substâncias ilegais e terem problemas com isso, e ainda você vai e coloca esse jovem na cadeia. Né? Então, ou seja, você acaba reproduzindo uma exclusão, um aumento de uma população carcerária, da violência. Então, eu acho que é isso que a gente, de algum modo, quer colocar para a sociedade. Né? Acreditar que a gente pode produzir uma forma de enfrentamento desse problema que seja mais eficaz do que nós estamos hoje fazendo. E, para isso, a gente precisa discutir. E discutir com abertura, né? Sem essas posições tão polarizadas que muitas vezes a gente não quer ouvir o outro lado, né? A gente acha que ele não tem nada a dizer e eles acham que o outro lado também não tem nada a dizer e a coisa fica igual. E quem hoje paga o preço disso é a população mais pobre e mais excluída. Infelizmente, é isso. Vladimir, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Obrigado, Paulo. Cidadania conversou com o psicólogo Vladimir de Andrade Stempliuk sobre a regulamentação da maconha. Mande suas críticas e sugestões para nós. Ligue para o Alô Senado 0800 61 2211 ou acesse www.senado.leg.br/TV. Nesse endereço você pode ver de novo ou baixar uma cópia de qualquer programa da TV Senado. Obrigado pela sua atenção e até o próximo Cidadania.